Boa tarde. Com imenso prazer que o Vale Prev convidou todos para estarem aqui nesse programa de preparação para a aposentadoria. Nós estamos na 3ª edição esse ano de 2025 e vocês foram convidados pensando na aposentadoria de vocês, mas também que vocês possam, junto conosco, se preparar para esse próximo passo da vida. Quero convidar a presidente do Vale Prev, a Maria Cláudia, para fazer a abertura. Boa tarde a todos. A gente está muito feliz de saber que vocês puderam vir e sabemos da dificuldade que vocês têm de sair do trabalho durante o expediente. E até a gente vai pedir sugestão para vocês, se de repente fazer no outro horário. O que a gente quer é que a gente tenha esse contato o mais próximo possível. E agradecer vocês, agradecer ao doutor Brunhara, justificar que o prefeito não pôde estar presente, pediu desculpas para a gente, que ele realmente está com a agenda muito lotada e mexer na nossa agenda ia desencadear mais uma série de outros problemas e a gente quis evitar. De qualquer forma, ele deixou esse recado, que continua muito próximo, acompanhando o Vale Prev, e sabemos que nós podemos contar com ele. O intuito desse encontro, como a Caterine falou, é justamente prepará-los para uma decisão que é muito importante na vida, né? Eu falo que é uma decisão que a gente espera a vida inteira, ansiosamente, e a hora que esse momento chega, a gente pergunta, mas a gente se preparou para isso? A gente tem noção de como é que vai ser daqui para frente? Então, o Vale Prev, como sempre, muito solidário com os servidores e com os aposentados, a gente quer passar para vocês algumas orientações, justamente para que, nesse tempo, vocês possam se preparar. Talvez fiquem algumas dúvidas, mas isso é só um encontro. O Vale Prev vai estar sempre lá, aberto, para dar qualquer explicação. Vocês fiquem à vontade, ou pelo UNDOC, ou mesmo presencial lá no Instituto. Tá? Queria agradecer também o Barbarini, Caterine, da equipe do Barbarini, que preparou isso com muito apreço, com muita competência, e agradecer também toda a nossa equipe. Os conselheiros que estão sempre juntos com a gente também, apoiando, isso é muito importante, porque a gente não faz nada sozinho, né? O Vale Prev, ele não é uma única administração, né? Não é só uma diretoria executiva. Nós temos 2 conselhos que estão ali para nos orientar, fiscalizar, decidir junto. Então, eu espero que vocês aproveitem o máximo. E, de novo, se ficar alguma dúvida, nós estamos lá à disposição para esclarecer. Tá bom? Obrigada e bom estudo para vocês. Quero convidar o palestrante, Dr. Mário Luiz Brunhara. Ele possui um escritório que está situado em Morro Agudo, interior de São Paulo. O Dr. Mário possui formação em filosofia, história e direito e uma sólida trajetória de mais de 35 anos como servidor público e professor. É especialista em direito administrativo e previdência dos servidores públicos, atuando como advogado e consultor em mais de 150 regimes próprios de previdência em diversos estados do Brasil. Nós convidamos o doutor, então, para distribuir para nós o seu conhecimento todo. Bom, pessoal, boa tarde. Eu não sei se a presença maciça, né, é muita responsabilidade para mim, mas, assim, independente do motivo, né, se falaram bem ou falaram mal de mim, é uma imensa satisfação. Eu estava falando com a Maria Cláudia, com a Caterine ali. Eu adoro fazer isso que eu vou fazer com vocês aqui, adoro falar, adoro viajar. Então, vir aqui para Valinhos, eu moro em Morro Agudo, é uma cidade que está próxima a Ribeirão Preto, a 70 quilômetros de Ribeirão Preto, próximo de Franca, próximo de Barretos. Nós estamos exatamente ali no meio, equidistantes dessas 3 cidades, né? Mas aqui no eixo da Anhanguera, chega facinho lá.
Então, vir para cá pelo 3º ano consecutivo, né, é para mim um motivo de um orgulho e imensa satisfação, porque eu agrego 2 situações que eu amo fazer. Eu amo viajar, né? Eu sempre digo que se me convidarem para viajar para a cidade vizinha, que tem 17 quilômetros, eu vou com o mesmo prazer, como eu ando 1.000, 2.000 quilômetros, seja para fazer o quê? Porque eu gosto de conhecer, gosto de estar em contato com as pessoas. E quando tenho a oportunidade de vir falar pelo 3º ano consecutivo dentro desse programa, para mim é um motivo de satisfação gigante, né? Então vamos lá, sem mais delongas, né? Como a Maria Cláudia disse, a Caterine também disse, vocês estão num momento crucial da vida de vocês, né? Nesta fase da vida, a decisão mais importante que vocês têm que tomar é do momento da sua aposentadoria, né? E esse momento é carregado de incertezas, é carregado de dificuldades, é carregado de ansiedade, né? Eu cheguei aqui às 13 horas, já tinha servidores aí esperando começar a palestra, que estava marcado para as 3h30. Revela o quê? Revela essa ansiedade, revela esse momento, né? E eu também já passei por isso, eu também já sou aposentado desde 2022. Então eu sei muito bem o momento que vocês estão fazendo. E na minha trajetória profissional, além dessa experiência que eu tenho a experiência também de trabalhar em regimes próprios, né? De trabalhar diretamente na concessão de aposentadoria. E tanto no regime próprio, quanto na minha vida profissional, atendendo servidores de várias cidades do Brasil, o que a gente percebe? Que uma decisão equivocada neste momento pode ter consequências irreversíveis. Às vezes, a ansiedade é tanta, ou então, por uma conversa, vocês querem ver aumentar o número de gente que vai querer se aposentar no Vale Prev, é se sair alguma notícia que vai mudar alguma forma de cálculo, que vai mudar não sei o quê. Há uma enxurrada de aposentadorias. E, às vezes, essa mudança pode não afetar você. Então, a minha palestra tem essa finalidade, né? De te dar um panorama geral daquilo que pode acontecer para você, para que você tenha condição de se preparar e não tomar um passo nesse momento precipitado. Às vezes, você tem direito de se aposentar neste momento, mas ele não é o melhor momento. Porque talvez o cálculo da sua aposentadoria não seja o melhor neste momento. Se você ficar mais 1 ou 2 anos, mais 6 meses, você pode adquirir um direito que vai perdurar para a sua vida toda e você não vai se arrepender depois. Canso de ver no meu escritório, eu já não aguento mais, faltava 1 ano para me aposentar, eu vou aposentar agora com 60 anos mesmo, vou aposentar por idade. O que aconteceu com essa pessoa? Minha prima. Ela era enfermeira, técnica de enfermagem, veio a lei do piso da enfermagem, como ela não tem direito à paridade, ela perdeu o direito ao técnico. Perdeu mais de R$1.000 por mês. Né? Por inexperiência, por falta de orientação, por ansiedade. Já não aguento mais, eu não quero, assim está muito bom, mas poderia estar um pouco melhor. Né? Então, esse momento da decisão de vocês, é um momento de mudar de rota. Vocês já constituíram sua família, estão com seus filhos, muitos de vocês com netos, estão em um momento de pensar agora na sua vida, o que você vai fazer. E esta decisão de se aposentar é apenas mais uma etapa da vida. A vida não termina por causa disso. Né? E isso é uma situação importante, e que você também deve se preocupar em o que você vai fazer depois que se aposentar. A sua vida não vai terminar. Eu vou pescar depois, que eu quero ir pescar. Você vai pescar todo dia? Eu amo pescar. Mas você vai pescar todo dia, você tem certeza? Eu vou cuidar dos meus netos. Beleza, os seus netos vão crescer. Vamos embora. Vou fazer bolo para os meus netos, eles vão amar isso para a vida inteira. Vai ficar na memória afetiva deles. E na sua? Então, há necessidade de um projeto de vida. E por isso esse break, né? No meu caso jurídico,
mas o break financeiro, o break emocional, o break do projeto de vida que você vai ter daqui para frente. Quando eu comecei a trabalhar com regime próprio, era muito comum nós vermos servidores se aposentando, e naquela época se aposentavam muito precocemente, e os homens, principalmente, se enveredar para o alcoolismo, as mulheres para a depressão. Porque perdeu o sentido. Numa cidade pequena como eu moro, é uma cidade de 30 mil habitantes, a identidade da pessoa está no serviço. Até 3 anos atrás, eu era o Mário da Câmara, o Mário da Prefeitura. Estava na minha identidade, né? Como pessoa, o meu trabalho. Quando você tira isso de mim numa cidade desse tamanho, você tira parte da sua identidade na cidade. Você precisa estar preparado para isso, né? Então é um pouco sobre isso, e essa mudança de rota, esse caminho que vocês têm, essa decisão neste momento da vida é a mais importante, sem dúvida nenhuma, e eu espero colaborar para que vocês tenham a melhor decisão possível e não se arrependam dela, né? Quando o servidor pode se aposentar? Quando, a partir da data em que ele implementar todos os requisitos para a aposentadoria. Todos os requisitos, né? Muito comum a pergunta, mas Mário, eu já tenho a idade, só falta o tempo. Eu falei, ok, só falta o tempo. Quando você implementar o tempo, a gente conversa. Antes disso, pessoal, não tem como, né? Ah, eu já implementei o tempo, passou, olha, um montão. Faz 3 anos que eu já, no caso da mulher, eu já estou com 33 anos de contribuição, eu não aguento mais, eu quero me aposentar, mas eu não tenho idade. Eu falei, pois é. Eu costumo falar com alguns clientes assim, então você fica velho, depois a gente conversa. Não é? É assim, não há como. Por quê? A legislação estabelece, na maioria das regras, determinados requisitos. Em geral, idade, tempo de contribuição, tempo no cargo, tempo no serviço público e, em algumas regras, também tempo na carreira. E se você não implementou isso, todos esses requisitos, cumpriu todos eles, você não pode se aposentar. Tá? Então, se faltou um dia, você tem que implementar. A única exceção é a aposentadoria compulsória, que é aquele servidor que, obrigatoriamente, ele queira ou não queira, e eu já vi gente que não quis, né, se aposentar aos 75 anos. No dia que ele completou 75 anos, ele não pode mais ir trabalhar. Acabou a vida funcional dele, obrigatoriamente. Essa regra vale, inclusive, para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles não podem trabalhar um dia sequer, além dos 75 anos. Nos demais, pessoal, a grande maioria, que é o caso de vocês aqui, nós temos que implementar todos os requisitos. Não dá para fazer pela metade, é todos os requisitos. Faltou um, eu estava lá atrás, tinha gente consultando o celular, aquele demonstrativo que aponta a data. Tem uma datinha lá, que é a partir daquela data. Aquela data lá, né, é a partir do momento que você implementou todos os requisitos para a concessão da aposentadoria. Né? O que é necessário? Qual é a documentação necessária para você se aposentar? Né? Primeiro, os documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de endereço atual, e os documentos funcionais, portaria de nomeação, portaria de decreto de incorporação de vantagens, quinquênio, sexta parte, de evolução funcional, e os documentos do tempo de contribuição. Este aqui é o documento mais importante e o mais difícil de conseguir em alguns casos. Né? Tempo de contribuição do INSS ou então de outras prefeituras, do Estado, do governo federal, o tempo de contribuição aonde você esteve vinculado. Quem ainda não tem este tempo, esta certidão aqui, e trabalhou em outro órgão, trabalhou na iniciativa privada, trabalhou no Estado, trabalhou na Prefeitura de Campinas, trabalhou na Prefeitura de São Paulo, na Prefeitura de Rafar, que eu sei que tem, aqui em Olambra, eu sei que tem regime próprio, é preciso que você vá até a Prefeitura, é preciso que você vá até lá, ou então ligue lá, e você peça essa sua certidão de tempo de contribuição. Nessa certidão virá a sua identificação e dia a dia, tempo a tempo,
o local que você trabalhou e como você exerceu. Nessa certidão, é a partir dessa certidão que você vai comprovar que antes de ingressar aqui em Valinhos, no seu cargo de provimento efetivo, você já tinha um vínculo e aquele vínculo lá vai servir para você se aposentar. Serve a carteira de trabalho? Não serve a carteira de trabalho. Serve o CNIS? Não serve o CNIS. É um documento específico, certidão de tempo de contribuição. Para quem trabalhou como insalubre, ou seja, exposto, médicos, enfermeiros, dentistas, que trabalharam expostos a agente insalubre, nessa CTC precisa estar que aquele período lá você trabalhou insalubre, porque aí o ValePrev vai contar esse tempo insalubre e, às vezes, esse tempo que você trabalhou lá, ele pode aumentar, inclusive. Ele pode ser contado como um plus, como um adicional para você, certo? Até, pelo menos, a data da emenda constitucional 103, 12 de novembro de 2019. É importante isso. Para os professores, a mesma situação, certo? Você trabalhou numa escola particular, foi professora nessa escola, você é uma escola da iniciativa privada. A CTC que virá do INSS precisa constar lá que aquele tempo é como professora ou como tempo de funções de magistério, porque senão o ValePrev não vai poder contar este tempo como de funções de magistério. Mas é óbvio que eu trabalhei na escola tal como professora. Às vezes não. Às vezes você era um assistente da escola só. E o ValePrev talvez não possa contar. Às vezes você era uma estagiária. Às vezes você era uma cuidadora de creche. Ou uma auxiliar de professor. Né? E aí esse tempo pode ser que não possa ser contado. Então este documento é o documento mais difícil de conseguir e que pode demandar um certo tempo. Se você tem certeza que você vai trazer todo o tempo que você prestou fora, todo o tempo, e vai trazer todo ele para o ValePrev, porque ele vai ser importante para computar o tempo que você vai se aposentar aqui, você pode pedir a sua certidão integral lá, seja no INSS, seja no Estado, seja na Prefeitura. Agora, Mário, mas eu não preciso de todo o tempo. Eu tenho eu tenho 25 anos aqui já, né? Eu precisaria trazer lá para cá só mais 2 anos, só mais 3 anos. Eu posso trazer só uma parte? Pode trazer só uma parte. É só você fazer requerimento para o INSS, isso tudo é pelo meu aplicativo hoje, pelo meu INSS, é só fazer o requerimento que você quer só aquele período lá. Não há problema nenhum. E esse outro tempo restante? Eventualmente você pode pensar em se aposentar em outro regime, quem sabe no INSS. Né? Então existe essa possibilidade. Por isso que a análise de cada caso, a análise da sua aposentadoria, pessoal, é muito a análise da sua vida. É um raio-x da sua vida profissional inteira, dos seus últimos 35 anos. E cada dia desse que você trabalhou é o dia da sua vida que você deixou lá. É o dia do seu suor. É o dia que você saiu de casa cedo, deixou o seu filho com febre e foi trabalhar. Porque você precisaria trabalhar. É esse dia. É esse dia que você estava doente, que você não estava disposta. Esse dia que estava alguém doente e você foi trabalhar. É o maior tesouro que você tem. Né? Quais são os principais requisitos para a aposentadoria? Como eu já disse, idade, tempo de contribuição, tempo no cargo e tempo no serviço público. O mais importante, né, é, como eu disse anteriormente, o tempo de contribuição. Né? Esses requisitos são variáveis? Sim, eles são variáveis. Para os homens e para as mulheres, eles variam, a idade varia para o homem e para a mulher. Para quem não é professor, 5 anos a mais, em geral o homem 35 anos, a mulher 30. Para os professores, o homem 30 e a mulher 25 anos. Certo? Ele varia. Pode variar para quem também é exposto a agente insalubre. O tempo de contribuição é 25 anos só.
aí não exige a idade pela regra atual aqui do ValePrev. Tá? Então, ele varia, dependendo da sua categoria, dependendo da sua atividade profissional, esses requisitos variam. Tá? E aí vocês têm o aplicativo, os serviços online lá, que você pode fazer essa simulação lá com grande margem de precisão. Por que eu falo com grande margem de precisão? Porque, às vezes, a documentação que está juntada até aquele momento não é toda a documentação que poderia ser juntada. Tá? Então, ele é um retrato daquele momento ali. Se você implementar, trouxer outra documentação, aquelas datas ali vão ser alteradas. Oi. Sim. Oi, boa tarde. Esse documento que a gente consegue no aplicativo, ele já serve para o ValePrev ou a gente depois tem que ir até lá no INSS, pessoalmente? Esse documento que vocês têm, que vocês fazem no serviço online, é uma projeção da data de aposentadoria, com base nas informações que vocês já levaram para lá, com carteira de trabalho e com o período que vocês têm aqui, ele faz uma projeção. Né? Agora, para que o ValePrev possa dar seguimento à sua aposentadoria, é necessário, sim, trazer a certidão de tempo de contribuição ou do INSS ou de qualquer outro órgão onde você trabalhou. Aquilo ali é uma simulação com base nos dados que o ValePrev tem. Às vezes, aqueles dados que o ValePrev tem ali serão exatamente os que virão na certidão de tempo de contribuição. Certo? Eu não sei de onde o ValePrev tirou aquilo lá, exatamente. Né? Pode ser da carteira de trabalho no momento que você foi admitido, ou em qualquer momento que foi realizado um recadastramento, por exemplo. Mas, para efeitos da aposentadoria, aquelas informações do ValePrev não têm efeito jurídico. Não servem como prova, como elemento de prova do seu tempo de contribuição. Então, por isso é preciso, e mais, o ValePrev precisa disso, tanto para atestar o seu tempo, quanto também, quando você se aposentar, o ValePrev vai lá no INSS, vai lá no governo do estado, vai lá na prefeitura, no regime próprio de Campinas, vai falar assim, olha, a senhora tal trabalhou aí, eu quero a minha parte, porque ela aposentou aqui, eu quero a minha parte do que ela contribuiu aí, o que a gente chama de compensação previdenciária. Tá? Então, existe isso, e da mesma maneira, os servidores que saíram daqui foram para Campinas ou para o Estado, por exemplo, virão aqui no ValePrev e vão pedir a parte da contribuição que está aqui até o último pensionista seu falecer. Tá? Então, por isso, é esse documento que é a base de tudo. Sem esse documento não tem como. Então, aquilo ali é uma projeção com um grau de certeza muito, muito grande, muito aproximado. Eu trabalho, né? O Barbarinha falou, eu vou gravar. Eu trabalho na empresa, sou consultor jurídico da empresa que faz esse aplicativo aí. Então, a lógica jurídica que está por trás dessas projeções que vocês estavam vendo ali é minha, sou eu que sou o responsável por essa aferição, mas ela é com base nas informações que estão alimentadas. Essas informações podem estar deficientes, podem não estar tão precisas, porque foram vindas de bases não confiáveis. E a base confiável é a CTC. Tá bom? Por essas razões, então. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para o tempo de contribuição. Como eu comecei a falar, o tempo de contribuição é o seu maior tesouro. É aquele tempo que você despendeu. É aquele tempo que você literalmente deixou o seu suor no seu local de trabalho. Ou aqui na prefeitura, ou em qualquer outro local que você teve. Se você tem chance de comprovar qualquer tempo de contribuição, vá atrás. Procure fazer. Mas eu não estava registrado naquele período, eu não tinha um registro em carteira. Não tem problema. Se você tiver uma prova documental contemporânea àquele período lá, vá atrás. Eu só estou aposentado hoje porque eu consegui validar. Consegui de duas formas. Eu trabalho desde os 9 anos de idade. Aos 11 anos, eu trabalhava como responsável pela recepção de um médico pediatra. E para que eu pudesse trabalhar, ele precisou assinar um atestado para que eu não pudesse fazer a educação física.
Eu levei esse atestado na escola e fui dispensado de educação física. No outro ano, no início do ano, a mesma coisa. Ou seja, eu tinha o início e o fim. Com essa prova e a prova testemunhal desse meu antigo patrão, desse médico, eu consegui provar que eu efetivamente trabalhei lá. Outro período, eu trabalhei no escritório de contabilidade. Né? Também não era registrado. E eu preenchi aqueles carnês do INSS, né? Que você tinha que colocar um número e tinha que colocar o valor da contribuição. Eu fiz um exame da minha caligrafia naquele documento e eu consegui provar mais 6 meses do meu tempo. Então, só pelos números, não tinha a minha letra, mas só pelo número eu consegui comprovar. E um outro período, eu fui seminarista durante um certo tempo, vírgula, durante 4 anos, e por isso que eu fiz filosofia, e eu trabalhei na secretaria da paróquia onde eu morava lá. E eu fazia os assentamentos de batizados e de casamentos. Então tinha, durante um bom período lá, tinha a minha caligrafia. Eu fui lá na paróquia, pedi aqueles livros lá, xeroquei tudo aquilo e comprovei. Então eu só estou aposentado depois de 39 anos de contribuição por causa disso. Né? Então, este tempo que você tem, mesmo que não tenha na sua carteira, mas que hoje, eventualmente, pode estar fazendo falta para você, às vezes vale a pena você ir atrás. Às vezes vale a pena você fazer um elemento de prova e aí sim pedir uma CTC. Então, cuida bem disso, porque é o maior tesouro que você pode ter. É possível mesclar os requisitos de aposentadoria de uma regra com as de outra regra? Não é possível fazer essa salada de fruta, não. Se eu sou professor, eu tenho que cumprir aquela idade e eu tenho que cumprir aquele tempo em funções de magistério. A mulher, 25 anos em funções de magistério. O homem, a pessoa que vai se aposentar insalubre, sob condições insalubres, ele precisa comprovar que durante 25 anos ele trabalhou exposto a condição insalubre. Mas o meu cargo, o insalubre, né? Mas o meu cargo, enfermeiro, é óbvio que eu estou exposto à condição insalubre. Mais ou menos. Mais ou menos. Se você, na sua atividade, na sua rotina, fazia o atendimento do paciente ali na linha de frente, ninguém vai duvidar que alguém que trabalhou no Covid na linha de frente estava exposto à condição insalubre, vai? Obviamente que não. Agora, o gestor do hospital, que era um enfermeiro, a gente pode duvidar, porque ele não estava tão exposto assim. Ou, pelo menos, estava exposto à mesma condição que eu. Eu continuei trabalhando na época do Covid normalmente. Estava exposto? Claro que estava, mas não em um grau que possa ser aceito como me dar essa condição de um tempo especial insalubre, certo? Então é preciso analisar cada situação dessa para verificar. Não pode misturar, eu não posso misturar o requisito de professor com o requisito de insalubre. Não posso. Eu quero me aposentar como professor, ok. 50 anos de idade para mulher, 25 de contribuição, 10 de serviço público e 5 no cargo. Completou todos esses, ok, aposenta. Não completou, vai ficar até você implementar aquele requisito lá. Agora, misturar requisito de uma regra com o requisito de outro, isso não. Tá? Isso não pode. Por isso que as regras que vêm lá no aplicativo, elas são taxativas. Cada requisito é de uma. Às vezes a pessoa implementa em uma regra e não implementa na outra, mesmo com o mesmo tempo ali, porque o requisito é diferente. Posso escolher a regra mais favorável para me aposentar? Não só pode, como deve escolher. Por isso que eu disse para vocês logo no início que é preciso que vocês tenham um certo cuidado no momento da opção para aposentar. Às vezes, você já implementou hoje um requisito para se aposentar em determinada regra, que o cálculo não é tão favorável, e daqui 6 meses, 1 ano, você vai implementar uma condição mais favorável, integralidade e paridade, e não pela média. Por exemplo, os professores hoje
vocês têm o piso do magistério, R$ 4.877. Quem se aposenta pela média das contribuições não tem direito a esse cálculo. Se o piso sobe, não vai para lá. Né? Então é importante isso, né? Que você, no momento da opção, veja se daí a um certo tempo, ou se você comprovar um tempo a mais, se você não vai ter direito a uma regra mais favorável. Regra mais favorável aqui, que em geral é no valor do provento, no valor da aposentadoria que você vai ter. Às vezes, naquele momento ali, a diferença é muito pequena, mas para o futuro pode ser muito vantajosa. Tá? Ninguém no ValePrev, em nenhum local, tem bola de cristal para dizer que daqui a 30 anos que você já estivesse aposentado, no final da vida, aquela decisão lá atrás vai ser a mais favorável. Impossível dizer isso. Dá para garantir que essa é a melhor regra? Essa é a pergunta que vale $1 milhão. Ninguém pode ser. Por omissão, por desconhecimento do futuro. Não dá para imaginar qual será a regra mais favorável. Não dá. Por exemplo, para quem se aposenta pela paridade, se a prefeitura ficar 5 anos sem dar nenhum reajuste, ferrou. Não tem reajuste nenhum. Ao passo que quem se aposentou pela média e o reajuste é pelo INSS, tem reajuste todo ano. Né? Então, ninguém tem bola de cristal para adivinhar. Mas, do cenário que está apresentado para você, há alguns indicativos que ou ValePrev ou qualquer outra pessoa pode eventualmente indicar. Mas garantir que essa vai ser a melhor hipótese, ninguém tem, porque é um exercício de futurologia. Tá? Infelizmente. Né? Bom, aqui, pessoal, é uma regra, um quadro geral de quais são as possibilidades de aposentadoria, né? Sem pensar exatamente nos requisitos. A principal e a mais comum, é essa daqui, ó, que é por tempo de contribuição. Né? Nesta regra em geral, 35 anos para o homem, 30 para a mulher. Para o professor, 30 anos o homem, 25 a mulher. Ela é chamada, assim denominada aqui, né, de tempo de contribuição, porque o principal requisito, em geral, o mais difícil de ser atingido, é o tempo de contribuição, o tempo de trabalho que você vai certificar na carteira. Vejam, é tempo de contribuição, não é tempo de serviço mais. Até a emenda 20, lá de 98, era tempo de serviço. Era só comprovar a atividade laboral que você poderia se aposentar. Agora não mais. Agora é tempo de contribuição. Se recolheu, muito bem. Se não recolheu, não dá. A outra é por idade. Né? Aqui, o homem é aos 65 anos e a mulher aos 60. Mais 10 no serviço público e mais 10 no cargo. Provento calculado proporcionalmente. Tá? Esta regra aqui é muito utilizada para quem tem muito tempo de contribuição lá no INSS. Aqui é também pela média, então parte do tempo usa lá, se aposenta lá e a outra parte aqui. Já aproveitando a pergunta, eu posso me aposentar em 2 lugares? Até em 3. Até em 3. Coisa de herói, mas pode. Como que pode isso? Professor, em geral, aquelas profissões que podem acumular. Professor do estado e do município, certo? E ainda tem uma atividade na escola privada. Então, aposenta aqui em Valinhos, aposenta no estado e aposenta lá no INSS. Eu tenho uma amiga assim. Ela se aposentou como professora do estado, tinha um tempo que ela exerceu concomitante, sem cargo efetivo, pegou e se aposentou lá pelo INSS e agora voltou como técnica de enfermagem na prefeitura. Prestou um concurso público e está em atividade agora desde maio. É uma heroína. Ela fala assim para mim, mas eu estou querendo voltar para a minha vida de aposentado, eu não vou aguentar isso aqui o resto da vida, não. Falei, beleza, mas por enquanto está lá. Mas é possível que faça. Tá? É possível, então, acumular. Por isso é preciso analisar o seu caso, se ele é, naquela hipótese, naquele momento, de acordo com a sua vida laboral, vai ser o mesmo. Tá? Vai ser o melhor. A compulsória é aquela que eu disse para vocês, que é aos 75 anos. Né?
Essa daqui não tem jeito. Ela também é chamada de aposentadoria expulsória, né? Não tem como. A pessoa, essa cadeira aqui, a partir do dia que você completou 75 anos, não é mais sua. Este cargo não mais pertence a você. Pode espernear o tanto que for, pode socorrer até o Papa. Não é sua mais, certo? Até essa data é sua. Ninguém pode te tirar. A insalubre é aquela aposentadoria que, para as pessoas expostas a agentes nocivos, né? Em geral os trabalhadores, no nosso caso, nos municípios da saúde, podem se aposentar aos 25 anos de contribuição. E aqui, um detalhe, aqui não tem idade, é só o tempo de contribuição. Tá? É uma interessante. E a invalidez é para aquele servidor que foi acometido com alguma doença, alguma enfermidade e não tem mais condição de continuar exercendo a sua atividade. Importante que depois da emenda constitucional 103, antes de aposentar por invalidez, o VALIPREV vai precisar fazer a seguinte pergunta para o médico, e ela é obrigatória. Este servidor tem condição de ser adaptado em outra função? Se o médico perito responder que sim, obrigatoriamente esse servidor vai ter que ser readaptado para outra função. Tá? E essa é uma questão que o Tribunal de Contas está olhando com olho de lupa. Não sei se vocês sabem, mas já vou aproveitar para deixá-los informados, que é o seguinte: o VALIPREV é o órgão que concede a aposentadoria para vocês. Né? É o regime próprio de previdência que concede a aposentadoria. Este é um ato importante, né? E parece que tudo terminou aí. Não terminou. Este ato de concessão da aposentadoria, obrigatoriamente, precisa ser registrado no Tribunal de Contas, que vai conferir, caso a caso, se aquela aposentadoria foi concedida regularmente. Se houver qualquer dúvida sobre isso, o tribunal vai questionar vocês. Vai questionar o VALIPREV e vai notificá-los para que você se defenda e defenda perante o tribunal a legalidade da concessão da sua aposentadoria. Né? Então, é importante que vocês saibam disso. Às vezes, o VALIPREV precisa ser rígido, mesmo sabendo que, eventualmente, judicialmente, pode ter uma mudança, mas que, se ele flexibilizar aqui, você vai ter problema no futuro, corre o risco de ter um problema no futuro com o Tribunal de Contas. E convenhamos que não há nada mais desagradável. Depois de você estar aposentado, depois de 2 ou 3 anos que você está aposentado, você ter que voltar para o seu trabalho de novo, porque você precisa cumprir mais 1 ano, mais 2 anos. É extremamente desagradável para vocês e para o VALIPREV. Ninguém quer isso. Por isso, o rigor, por isso a necessidade de vocês estarem muito conscientes disso e daí a necessidade dessa documentação vir muito bem fundamentada. Tá? Bom, quais as regras que estão vigentes hoje aqui em Valinhos para a concessão da aposentadoria? Aquela regra lá por tempo de contribuição, o homem aos 60 anos, a mulher aos 55, o tempo de contribuição para o homem é 35, a mulher 30, tempo no cargo e tempo no serviço público. Tá? Esta regra aqui, o cálculo dela é pela média das contribuições. Ela está lá no artigo 40 da Constituição Federal e o cálculo é pela média das contribuições. Todo o período contributivo que você tem, serão utilizados 80% das melhores bases de contribuição, excluída, portanto, 20%, e aí será realizada uma média. Sobre esta média, que não pode ultrapassar a sua base de contribuição atual, é que será concedida a aposentadoria. Essa daqui é a mesma regra, só que para os profissionais do magistério. Tá? Aqui vocês percebem que há uma redução da idade e do tempo de contribuição, tanto para homens quanto para mulheres. E esse requisito aqui permanece igual. E o cálculo é desta maneira também. A proporcional por idade, o principal requisito aqui, como o próprio nome diz, né, é a idade aos 65 anos,
e a mulher aos 60. E 10 anos no serviço público e 5 no cargo. Veja, esse tempo no serviço público não necessariamente precisa ser aqui em Valinhos. Ele pode ter sido cumprido em outro local qualquer, há 20 anos atrás. Não há problema nenhum. Agora, o cargo precisa ser aqui. Então, eu fui professor em Campinas durante 5 anos. Vim para cá, o homem, aos 64 anos de idade. Cumpri mais 1 ano aqui, mais 2. Juntando lá, deu 5. Cumpri esse requisito? É o cargo atual. O cargo que você é atual. Que você está agora é que você vai se aposentar. Eu prestei outro concurso na prefeitura. Eu era escriturário 1, passei para auxiliar administrativo. Eu preciso cumprir os 5 anos. Mas é na mesma prefeitura, eu não mudei de sala, eu não mudei nem de cadeira. Ok, tudo bem, você espera 5 anos e aposenta, não tem problema nenhum. Certo? Tem que esperar os 5 anos naquele cargo ali. Não tem como escapar disso, tá? E a aposentadoria compulsória, a gente já falou, né, que é aos 75 anos de idade, que é também considerada como expulsória. Né? E a por invalidez, aqui não há nenhum requisito a não ser a existência da doença. Né? E aqui não é nem o Valiprev que concede isso, é o médico perito contratado pelo Valiprev. Não é o seu médico particular, né, que vai atestar que você não tem mais condição de trabalhar, mas é um médico perito contratado pelo Valiprev que vai atestar se você não tem condição, primeiro, que você não tem condição de exercer nenhuma outra função e que você está inválido, que você não tem condição mais de prestar serviço para o serviço público. Tá? E aqui a diferença é que para você se aposentar pela média integral aqui, é preciso que você tenha uma das doenças previstas de um rol, que é um rol taxativo, né? Em geral são doenças graves, como cardiopatia, como carcinomas, como carcinoma, como alguns problemas físicos, ossos lá mais graves, que agora, sinceramente, eu não me lembro. Mas precisa estar no rol. Aqui, se a doença não estiver no rol, a aposentadoria, você também pode se aposentar por invalidez, mas os proventos são proporcionais, de acordo com o tempo que você tem contribuído. Tá? Bom, e dos portadores de deficiência? Aqui é uma mescla do tempo de deficiência com o requisito do cargo no serviço público e, em alguns casos, com a idade. Aqui não há necessidade da idade. Não há necessidade da idade, tá? Mas é preciso que se comprove, e esses graus aqui podem variar. Às vezes a pessoa tem uma deficiência leve e essa doença, infelizmente, ou essa deficiência vai se agravando e a pessoa vai passando por esses níveis aqui. Aí existe uma conta que se faz a proporcionalidade. Aqui em Valinhos, só é possível o Valiprev conceder essa aposentadoria aqui se a pessoa ingressar na justiça com uma ação que é chamada mandado de injunção. Tá? Não há como conceder essa aposentadoria sem isto. Por quê? Porque não há uma legislação prevendo esta concessão de aposentadoria aqui. Tá? Então, isso é para todos os municípios que não fizeram a reforma da Previdência. Tá? É obrigatório isso, não há como. Existia também, até bem pouco tempo atrás, a necessidade daquelas pessoas que estavam expostas a agentes insalubres também ajuizarem ações. Hoje, o Supremo Tribunal Federal, através da súmula vinculante 33, não dispensou essa questão. Então, já tem uma decisão que é vinculante, que o Valiprev aqui é obrigado a seguir, que aí pode conceder essa aposentadoria. No caso da aposentadoria dos portadores de deficiência, não é possível fazer isso. É necessário que seja ajuizada uma ação. Tá?
A aposentadoria por insalubre, né? A gente já falou bastante dela, é necessário 25 anos, 10 no serviço público, 5 no cargo, e uma documentação complementar, que deve ser fornecida pelo seu órgão empregador, mesmo que você estiver desvinculado dele, tá? E pelo órgão do RH da prefeitura. Não é o VALIPREV que tem que fornecer esses laudos aqui, o LTCAT, o PPP. Não é o VALIPREV a responsabilidade. A responsabilidade é do RH da prefeitura. Aqui de Valinhos, se foi só aqui, ou dos outros locais que você trabalhou sob condições insalubres. A emenda constitucional 41, aqui são regras de transição, né? E até aqui, essas regras que eu falei, até aqui, vale para todos vocês aqui. Todos vocês podem escolher qualquer uma das regras que eu falei até aqui. Agora, daqui para frente, ela vai atingir, terá direito a essas regras como uma opção, se dependendo da data de ingresso no serviço público. Tá? A data de provimento do seu cargo efetivo sem interrupção. Esta primeira é até 16 de dezembro de 98, lá atrás, lá na época da emenda 20, tá? Emenda 41. Mas, que é de 2003, mas que teve um efeito retroativo para quem ingressou até 16 de dezembro de 91. A idade para o homem aos 53 anos, para a mulher aos 48, 35 de contribuição para o homem, 30 a mulher, e um pedágio. O pedágio é aquele tempo que lá na época da emenda 41, lá em 2003, faltava para a pessoa, para o homem ou para a mulher, atingir 35 anos ou 30. Tá? A questão, e para o magistério também, tem a mesma regra, só que com redução da idade e tempo de contribuição aqui, permanece o pedágio, né? Há um cálculo desse pedágio que acresce um bônus do tempo do magistério exercido até aqui, mas essas duas, esta regra aqui, ela é pela média das contribuições, tá? Então ela não é uma regra tão favorável. Em geral, esta regra não atinge a maioria das pessoas. Há regras com condições mais favoráveis de se atingir hoje, né? Porque imagine o tempo de contribuição lá em 2003, né? Então não é tão aplicado mais hoje não. A regra de transição número 2, que é a data de posse no cargo de provimento efetivo até 31 de dezembro de 2003. Esta sim dá direito à integralidade e paridade. Integralidade o que é? Você vai se aposentar com a sua última base de contribuição. E a paridade é, toda vez que for concedido um reajuste para os servidores em atividade, você que está inativo também será abarcado por ela. Certo? Quais são os requisitos? Aí percebem que o cálculo é melhor, mas o requisito é maior. O homem aqui aos 60 anos, a mulher aos 55, os 35 para o homem, 30 para a mulher, 5 no cargo, 20 no serviço público, ou seja, ele precisa estar no serviço público já há um tempo, ele não pode ter vindo da iniciativa privada da noite para o dia e agora querer se aposentar aqui, e 10 na carreira. A carreira é aquele conjunto de cargos sucessivos, cada vez com maior complexidade, que o servidor vai passando sem necessidade de passar por um outro concurso público. Necessário que seja aqui também no município aposentante. Tá? Também aqui. Para o magistério, a mesma questão, só que tem a redução da idade e o tempo de contribuição, e os demais requisitos permanecem igual aqui. A grande vantagem é a integralidade, né? Hoje isso vale ouro, vale ouro, vale ouro, né? Então, quem ingressou até 2003 tem direito à integralidade e paridade se preenchido esses requisitos aqui. A emenda constitucional 47 também é uma regra favorável, também é integralidade e paridade, mas a data não é até 2003, a data é até 98, retrocede lá na emenda 20. Tá?
E aqui é o homem aos 60 anos, a mulher aos 55, 35 para o homem, 30 para a mulher. Não 15 no serviço público e 15 na carreira. Não existe aqui, pessoal, a redução para o magistério. Nesta regra aqui, os profissionais do magistério não têm direito à redução, mas uma professora que tenha 55 anos de idade pode se aposentar aos 30 anos de contribuição, independente de ser na função de magistério, porque nesta regra não há previsão da redução da idade e tempo de contribuição. Só que ela tem uma novidade aqui que favorece quem? Favorece quem começou a trabalhar a sua vida laboral muito cedo, muito jovem. Foi nesta regra aqui que eu me aposentei. A cada ano a mais de contribuição, eu tenho uma redução na minha idade. Então, se a mulher, o requisito aqui é 55, ela comprovou 31 anos de contribuição, ela se aposenta aos 54. Se ela comprovou 32 anos de contribuição, ela se aposenta aos 53 anos. Então, cada ano a mais de contribuição é um ano a menos da idade. Foi por isso que eu, com essa carinha de moleque, saído do vestibular, consegui me aposentar, né? Não sei porque riram. Não entendi. Certo? Então, de uma forma prática, é esta tabela aqui. Para o homem, ele precisa atingir 95 pontos. Então, se você, homem, ingressou no serviço público até 16 de dezembro de 98, soma a sua idade, seu tempo de contribuição. Se a soma for 95, você pode se aposentar. Certo? Então, aos 58 com 37, 55 com 40 anos de contribuição, é 95 anos. Tá? Isso aí o sistema faz, né, as projeções lá do serviço online faz, mas aqui eu trouxe uma tabela prática para vocês para fazer isso. E a mulher é aos 85. A 85. Então, 55 anos de idade e 30 de contribuição, 85. Mas se ela tiver 50 anos de idade e 35 de contribuição, ela também pode se aposentar. Esta regra também é favorável porque ela garante integralidade e paridade. Tá? Então, percebam que as regras de concessão de previdência, de aposentadoria, fazem essa mescla. Aqui, para aqueles que privilegia aqueles que ingressaram muito antes no serviço público e têm um longo tempo de experiência. Já começaram, porque a geração lá dos anos 60, dos anos 70, tinha essa prática, essa mentalidade de começar a trabalhar muito jovem, né? A maioria de vocês aqui, imagino eu, que deve ter cursado o ensino superior, trabalhando, né? Cursou no noturno e trabalhou durante o dia. Era essa. Hoje, os nossos filhos, né, começam a trabalhar muito depois de formado, às vezes depois que fizeram pós-graduação, às vezes até o mestrado, né? Eles ingressam no mercado de trabalho posteriormente, se casam posteriormente, têm filho quando tem, muito posteriormente, que a nossa geração dos anos 60, dos anos 70 teve, né? É uma outra mentalidade, um outro mundo, né? Esta regra vem privilegiar isso. Aquele que começou a trabalhar muito cedo, muito precoce. Então, a cada ano a mais de contribuição que ele tiver, é possível uma redução da idade dele. Tá? A emenda constitucional 70 é por invalidez também, né? Mas ela garante a integralidade e paridade para quem ingressou antes de 2003. Eu disse na regra geral, lá para vocês, que a aposentadoria por invalidez, né, seria o cálculo da aposentadoria, seria pela média das contribuições. Para aquele que ingressou antes ou até 31 de dezembro de 2003, ele tem direito à sua última remuneração e o reajuste também pela paridade. Tá? Bom, o valor da aposentadoria, quanto é que eu vou receber? Vai depender de qual regra você escolher, de qual regra você tiver direito e de qual regra você optar.
A integral sempre, né, na maioria dos casos, é a mais vantajosa. Qual que é a integral? Hoje eu recebo R$5.000 em atividade, a minha base de contribuição é R$5.000, eu vou passar para a aposentadoria, eu continuo recebendo os mesmos R$5.000. Né? Não há mudança disso. Certo? E o reajuste também é com paridade com os ativos. Toda vez que houver um reajuste para os servidores em geral, eu também vou ser atingido. Muito favorável para os professores, muito favorável para os profissionais da saúde, em especial os auxiliares de enfermagem, os técnicos de enfermagem e os enfermeiros. Por quê? Porque esse pessoal tem piso salarial estabelecido, né, que o município precisa seguir. Pela média das contribuições, será realizado, apurado, todo o período contributivo que você tem, aqui no ValePrev e no INSS, desde julho de 94, da época do Plano Real, né? E será feita uma média. Deste tempo todo, será excluído, será expurgado 20% das menores bases de contribuição. Né? E aí, destes 80% restantes, será feita uma média, e é este o valor que você vai se aposentar, desde que esta média não exceda a sua base de contribuição atual. Então, se atualmente a minha base de contribuição é R$8.000, mas a minha média das contribuições vai lá dar 7.500 ou 7.000, a minha aposentadoria será de 7.000. Mas como? A minha média deu a mais. A legislação determina que a sua média não pode ser maior do que a sua base atual. Tá? Não tem como a gente fazer diferente. E a proporcional é aquela aposentadoria por invalidez, né? Ou então a expulsória também ela é proporcional, que vai ser feita uma média das contribuições e também uma média, vai ser proporcionalizado ao seu tempo de contribuição que você tiver comprovado. Bom, aqui, apenas a título de exemplo, o homem com 66 anos de idade e 25 anos de contribuição, a média das contribuições dele é R$2.000. Qual o valor da aposentadoria? Ele vai aposentar por idade, né? Então, ele tem 25 anos de contribuição, o denominador aqui é de 35 anos, ele vai acabar se aposentando por 1.518, ou seja, um salário mínimo. E isso, ele vai permanecer com esse salário até o final da vida. Tá? Porque aqui é um cálculo pela média das contribuições. Tá? Não pode exceder o valor aqui. O valor mínimo da aposentadoria ainda permanece sempre num salário mínimo. Tá? E as pensões, para quem não fez a reforma, também é no mínimo um salário mínimo. Tá? O valor máximo da aposentadoria, ela não pode exceder o subsídio do prefeito municipal. Tá? Então, aquelas categorias que eventualmente tenham uma remuneração maior, elas sempre estarão limitadas a qualquer tempo pelo subsídio do prefeito municipal. Então, se eu me aposento, sei lá, hoje, com R$10.000, o subsídio do prefeito é 15.000, e ao longo do tempo vai ser concedendo um reajuste, e eu superar o subsídio do prefeito, ela será limitada ao subsídio do prefeito. Né? Quais valores não serão incorporados na aposentadoria? Em geral, não vão para a aposentadoria todos aqueles valores que não são base de contribuição. Ou então, aqueles que são variáveis, principalmente para o pessoal que ingressou depois de 2003. Então, em geral, não vão. Horas extras, adicional de insalubridade, licença-prêmio, auxílio alimentação, auxílio creche, salário esposa, indenização de transporte, valor pelo exercício de cargo em comissão ou função gratificada, adicionais de insalubridade e periculosidade. São verbas variáveis que, em geral, não entram na sua base de contribuição. Por isso, não vão para lá. Se você
ingressou após 2003, 31 de dezembro de 2003, e tem uma dessas verbas aqui, e ela é base de contribuição, para você é ótimo. É ótimo, porque este valor vai interferir na sua média lá no final. Tá? Para quem ingressou até 2003, 31 de dezembro de 2003, pode não ser tão vantajoso. Tá? Mas para aqueles que vão se aposentar pela média, quanto maior a base de contribuição, maior será a sua aposentadoria lá no futuro. De novo, uma outra questão. Para quem se aposentou antes de 98, e isso talvez não seja a melhor fala, o melhor momento para falar para vocês, mas serve para os seus filhos, incorporem o máximo de benefício na base de contribuição que vocês puderem. Agora, por quê? Porque isso vai refletir na sua aposentadoria lá no futuro. Porque é sobre essa base, sobre o valor, sobre o qual é calculado a sua contribuição, é que vai definir o seu futuro lá. Né? Então, se eu tenho as professoras aí, que são jovens que trabalham com vocês, sei lá, eu tenho a possibilidade de incorporar uma pós-graduação, valor de pós-graduação. Ano que vem eu faço. O ano que vem eu faço. Está perdendo dinheiro agora e no futuro. Porque aquilo que deixou de ser base de contribuição agora, ela não vai recuperar nunca mais na vida. Passou, o bonde passou para ela. Né? Quanto mais tempo ela ficar contribuindo, melhor será a aposentadoria dela lá no futuro. Tá? Alguém que tenha hoje, que esteja aqui, próximo a se aposentar, né? Agora eu vou fazer uma pós-graduação, eu vou lá incorporar. Se você for aposentar pela base, o reflexo disso na sua aposentadoria será muito pequeno. Por quê? Você contribuiu sobre essa outra base maior, por um período de tempo muito pequeno. Portanto, na média, vai fazer pouco. Agora, os profissionais que trabalham com vocês, os jovens que trabalham com vocês, que ainda têm um longo período pela vida, a tudo aquilo que ele puder incorporar, não só pensando no presente, mas pensando também no futuro, naquilo que poderá ser reflexo para ele lá no futuro. Né? Contribuição previdenciária e aposentadoria. A contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas, hoje, é sobre tudo aquilo que exceder ao teto do regime geral. Né? Então, hoje, para quem ganha até R$8.000 de aposentadoria, não vai ter contribuição. Se a sua aposentadoria exceder esse valor do teto do regime geral, sobre a parcela que exceder, aí vai haver a contribuição previdenciária. E aqui eu trouxe um exemplo. Uma pessoa que vai se aposentar, o valor da aposentadoria, que é de R$5.000. A contribuição previdenciária dele, qual será? Nenhuma. Ele não terá nenhuma contribuição previdenciária. Neste exemplo, o valor da aposentadoria é 10 mil. O teto do regime geral hoje, para 2025, é 8.157. A base de contribuição é a diferença entre 10 e 857. R$ 1.842. O valor da contribuição é isto aqui, vezes 14%, ele vai contribuir com R$ 257. Tá? Então, se permanecer essa equivalência, ele vai continuar contribuindo aproximadamente isso. Tá? Forma de reajuste das aposentadorias. A forma de reajuste será dada dependendo da regra que você se aposentar. Por isso que não adianta chorar lá depois. Se você tem direito à integralidade e paridade, você vai sempre terá a sua aposentadoria reajustada na mesma proporção e na mesma data que os servidores em atividade tiverem um reajuste. Se não tiver reajuste na pandemia, não houve reajuste para ninguém, não é? Ninguém recebeu. Quem era aposentado pela média, recebeu. Porque era uma garantia constitucional. Foi uma briga nos regimes próprios diante disso. E eu sempre me posicionei
no sentido que é uma garantia constitucional, não era uma lei complementar, lá de iniciativa do presidente da República, que viria tirar esse direito. Um tempo depois, o próprio Ministério da Previdência soltou uma normativa que sim, as aposentadorias que não eram vinculadas à paridade deveriam ter o reajuste da mesma forma que do INSS houve, certo? E então são essas duas formas de reajuste. A legislação municipal pode estabelecer que o reajuste será dado de acordo com, então, não pelo INSS, mas pelo reajuste que for concedido para os servidores em atividade, também pode. Há essa faculdade. Os casos, a grande maioria dos casos, é que não. Ou é paridade, ou então pelo regime geral. Tá? E esta fórmula é vinculada à sua regra de aposentadoria. Lembra que eu falei que não pode fazer uma salada mista das regras? Nem da forma de reajuste. Tá? Como é o reajuste da paridade com os ativos? Além do reajuste anual normal, aquelas professoras aposentadas antigamente, né, que se aposentaram com a carga completa de 40 horas, né, e que se aposentaram com paridade, com esse aumento substancial que houve do piso do magistério, elas também terão, ou seja, a quantidade de horas lá, a hora-aula da aposentada, o base, não pode ser menor do que R$ 24,33, que é hoje o valor da hora-aula do professor em atividade, certo? Então, ela tem garantia. Se eu me aposentei como enfermeiro, com salário com paridade e integralidade, com 5 mil, sabe Deus por qual razão, mas o prefeito resolve dar um aumento de referência para os enfermeiros em atividade. A base desse enfermeiro vai de 5 para 6 mil reais, por exemplo. Quem se aposentou pela paridade também tem garantido todos os direitos daquela carreira. Isso vale para qualquer outra carreira. Alterou a carreira aqui, deu um reajuste que é indistinto, concedido a todos daquela carreira, para quem se aposentou por integralidade e paridade, que fazem parte daquela carreira, também terão direito a este reajuste. Se houver reestruturação na carreira, é isso que eu disse, né? Também vai afetar quem foi aposentado pela integralidade e paridade. Se o município não conceder nenhum reajuste para o servidor em determinado ano, o aposentado com direito à paridade terá algum reajuste? Não. Se por um motivo financeiro, por exemplo, se o prefeito está muito no limite do teto de gasto com pessoal, atingiu lá os 51% dos gastos com pessoal, está extrapolando isso, ele não concedeu um reajuste para os ativos, para os inativos com paridade também não terá. Tá? Então está vinculado, sim, à atividade. Como é o reajuste pelo índice do INSS? É o reajuste em geral pela inflação. É uma garantia de que todo ano, no mês de janeiro, terá os servidores aposentados pela média e com reajuste pelo INSS, terá esse reajuste. Em geral, é a inflação. Se eu me aposentar com reajuste pelo INSS, o valor da minha aposentadoria vai ser alterado sempre que o salário mínimo for reajustado? Não necessariamente. Não necessariamente. E não é no mesmo índice do salário mínimo. Tá? O salário mínimo, em geral, a política adotada pelo governo atual é que o salário mínimo tem um ganho real todo ano, sempre um pouco acima da inflação. Há um cálculo realizado lá pelos técnicos do governo que chegam a este valor, de acordo com o crescimento econômico, etc. Não é o mesmo índice, então não necessariamente vai ser. Agora, se você se aposentou com um salário mínimo, você vai seguir sempre o salário mínimo nacional. Qual índice o INSS utiliza? Hoje, ele utiliza o NPC lá do IBGE. Esse é o índice. Acúmulo de aposentadorias e pensões. Esse tema é importantíssimo. Né? É possível acumular aposentadoria com pensão? Sim, é possível. Eu vou me aposentar agora e recebo uma pensão por morte do meu ex-marido
ou da minha ex-esposa. É possível acumular? É possível acumular, só que um dos dois benefícios sofrerá a redução, certo? Por causa da emenda constitucional 103. Então, vejam, eu e a minha esposa somos aposentados. Eu tenho um salário de 5 mil, ela tem um salário de 7 mil de aposentadoria. Eu faleço. Ela vai ter direito à pensão por morte, ok? Nesse exato momento, ela vai descobrir o seguinte, que eu estou valendo mais vivo do que morto. Por quê? Por isso que ela me dá valor. Pô, eu tenho que acreditar em alguma coisa. Por quê? Porque quando eu falecer, ela tem 7 mil de aposentadoria e eu 5. Ela vai escolher o benefício de um maior valor, 7 mil. E sobre o de menor valor, ela vai ter obrigatoriamente uma redução, né? Proporcional, tem uma tabela que faz esse cálculo e isso é obrigatório. Mesmo que a aposentadoria não seja as duas aqui no ValePrev. Pode ser uma aqui no ValePrev e outra lá no INSS. Isso veio com a emenda. Quando há o acúmulo da aposentadoria com a pensão, há obrigatoriamente a redução de um dos benefícios. Escolhe o de melhor valor, o melhor benefício, mais vantajoso, e sobre o outro há essa redução. A única exceção é se o benefício de menor valor for de um salário mínimo. Aí, então, não há redução nenhuma, tá? Mas cuidem de quem vocês têm do lado, porque ele está valendo mais vivo do que morto hoje, não é só eu, tá? Então, se houver essa condição aqui, isso vale para todo benefício que gerou com direito adquirido desde 2019. Então lá, eu estava já aposentado, seu marido já era aposentado desde 2019, você aposenta agora, né? Tem redução? Não. Ele falece, tem redução do valor do benefício dele lá. Você recebe pensão hoje, se aposenta amanhã, um dos dois benefícios vai ter redução obrigatoriamente. Retém o de melhor valor, maior valor ou mais vantajoso e sobre o outro haverá uma redução, certo? E isso os órgãos se comunicam. Comunica o ValePrev com Campinas, comunica o ValePrev com São Paulo, comunica o ValePrev com o INSS. E o INSS automaticamente também, certo? Tanto é que quando vocês forem se aposentar, um dos documentos que vocês vão assinar é informando se você recebe ou não outro benefício previdenciário. Se for aposentadoria, ok, não há redução. Se for uma pensão por morte, aí sim há uma redução. Certo? Já recebo pensão por morte do meu cônjuge, esposo e companheiro. Se eu me aposentar, haverá redução? Haverá redução, como a gente já comentou. Acúmulo de aposentadoria e cargo público. É possível acumular aposentadoria no município com outra aposentadoria? Sim, é possível acumular. Tanto nos regimes próprios, quanto no INSS. Se for um órgão público, né, só é possível se o seu cargo efetivo, seu cargo que você se aposentou, também é possível exercer acumuladamente. Em geral, professores, profissionais da saúde e aqueles cargos técnicos, né? Um professor com um cargo técnico. Aí sim é possível. Então, aquilo que é possível na atividade é possível depois de aposentado. Aquilo que não é possível acumular enquanto você esteve ativo, também não será na inatividade, certo? Isso precisa tomar cuidado com isso, tá? Depois que eu me aposento, eu posso prestar um novo concurso? Como regra, não. Tá? Por quê? Porque a maioria dos cargos não são acumuláveis. Agora, um professor, um médico, um fisioterapeuta, um dentista, um psicólogo, pode sim prestar um outro concurso, porque é possível a acumulação dessas funções na atividade e, portanto, é possível uma aposentadoria com uma função em atividade, certo? Quais os cargos são possível acumular? Em geral,
aqueles que é possível também na atividade, né? Professores, médicos e tal. Eu posso, em atividade, o aposentado contribuir para o INSS? Pode, desde que em razão que o seu vínculo seja como um contribuinte obrigatório, como empresário, como empregado, ou contribuinte autônomo, aquele em geral que é do carnezinho, aqui não é possível aposentar, não. O INSS tem bloqueado isso lá, né? E aí o problema não é aqui no ValePrev, porque você vai ter esse problema lá no INSS, não aceita, em decorrência do exercício do cargo efetivo, você contribuir como autônomo. O que tem sido aceito são, além dos empregados, empresários, etc., a contribuição como meio. Eu tenho visto o INSS conceder aposentadoria, nesse caso de acúmulo, também na contribuição como meio. Mas cuidado com isso, tá? Cuidado com isso. Se você não trouxe todo o seu tempo para cá e pretende usar o tempo excedente para se aposentar lá, não adianta aposentar aqui e começar a contribuir com o carnezinho individual. Não vai gerar aposentadoria, porque eles têm os seus dados todos de contribuição aqui, estão também lá no INSS, tá? Agora com o e-social ainda, que cruza as informações muito mais ainda, tá? Direito adquirido. É garantia constitucional e legal que, uma vez preenchido todos os requisitos, todos, para a concessão da aposentadoria, o servidor poderá exercê-lo a qualquer tempo, até completar 75 anos. Ou seja, você incorpora no seu patrimônio aquele direito. Em que momento? O momento que você adquire ou implementa todos os requisitos para a concessão da aposentadoria. Ninguém mais te tira. Hoje, se falta um dia para você se aposentar, você tem uma expectativa de direito e não o direito adquirido, certo? O direito adquirido se dá quando você preencheu todos os requisitos previstos na norma. Pois não. Por exemplo, se eu resolver entrar com um abono permanência e continuo trabalhando, quando eu resolver aposentar, a regra é aquela da época que eu entrei com o abono permanência? Boa pergunta, eu vou responder isso um pouquinho mais para frente, mas já vou adiantar. Não, você pode receber o abono de permanência numa regra, por exemplo, que o cálculo não é tão vantajoso, e depois optar por se aposentar em uma outra regra que é mais vantajosa. A percepção do abono de permanência, né, não vincula você a se aposentar naquela regra. Naquela regra. Abrindo um parênteses aqui e respondendo uma pergunta que essa senhora me fez, um detalhe. Ela me perguntou o seguinte, olha, eu estou aqui, eu vou chutar as datas aqui, né? Mas eu estou aqui no ValePrev, em Valinhos, na prefeitura, desde 2006. Acontece que eu tinha em outro município um cargo de provimento efetivo. Eu saí de lá, vim para cá. Não houve interrupção. Na hora de verificar qual é a regra mais vantajosa, qual será a regra que o ValePrev vai utilizar? A regra da data mais remota do cargo de provimento efetivo lá atrás. Tá? É aquela regra, não havendo interrupção. Muito importante, isso vale para vocês e vale para quem está em atividade. Se a pessoa vai mudar de concurso, é importante que ela saia encerre o vínculo em uma data e a data imediatamente posterior ela assuma o outro cargo, para não haver interrupção aqui, certo? Não haver interrupção, porque se houver, só vai poder ser desconstituído essa interrupção judicialmente muito bem fundamentado. Eu tive um caso interessantíssimo de uma servidora, olha só, de uma servidora que era servidora no Estado, né? Se afastou, gêmeas, elas eram gêmeas, elas tinham um vínculo no Estado e ingressaram na prefeitura lá do município no mesmo concurso. Só que uma ingressou em 2003, início de 2003, a outra no início de 2004. Gêmeas permaneceram o tempo todo, foram se aposentar. Resultado, aposentadoria de uma, R$ 8.000. Aposentadoria da outra, R$ 4.000. O que aconteceu? Houve a interrupção do vínculo.
O detalhe, né, a cegonha abençoada, o que aconteceu? Ela se afastou do cargo lá do Estado porque ela tinha engravidado. Ela estava, quando veio para cá, para o município, no auxílio natalidade, o afastamento pela maternidade. O que foi alegado judicialmente? Olha, não interrompeu, porque o tempo do auxílio natalidade lá é de efetivo exercício. Portanto, não houve interrupção. Não houve interrupção. Tanto é que a certidão dela do Estado, o término da certidão, era depois do vínculo aqui. Ela conseguiu reverter isso na justiça e está em fase final, está em fase de liquidação de sentença, já para conseguir a aposentadoria. Percebe que um detalhe no documento faz toda a diferença? Faz toda a diferença. Então, nesses casos, pessoal, quando há migração de uma situação para outra, ou quando há migração de um cargo para o outro, é impossível, necessário se verificar que não haja essa interrupção, né? E voltando aqui ao seu caso, se você recebe abono de permanência por uma regra, por exemplo, pela regra do artigo 40 lá, que dá pela média das contribuições, nada vai vincular. Você pode ficar até os 75 anos e depois se aposentar em qualquer outra regra que você tem direito, não tem problema nenhum. Boa pergunta. Abono de permanência, a gente ia falar disso. O que é o abono de permanência, né? É a restituição da sua contribuição previdenciária quando você implementou o direito em determinadas regras que o município paga para você como um incentivo para que você permaneça em atividade, né? Então, se eu contribuo com R$500 para o ValePrev e eu já implementei o requisito para me aposentar e eu permanecer em atividade, né, eu vou ter restituído do município esta contribuição. Eu preciso pedir isso, eu preciso formalizar isso, que o ValePrev não é adivinha, vai formalizar isso e aí, então, você vai começar a receber esse abono de permanência como incentivo. Até a data da sua aposentadoria, não se incorpora, ou então até a data da aposentadoria compulsória, certo? Então é um direito sim, e às vezes pode ser interessante. Você tem aí um dinheiro extra a mais que na sua aposentadoria você não vai ter. Quem paga o abono de permanência é o ValePrev? Não, é o seu órgão empregador. Ou é a prefeitura, ou é a Câmara, ou uma autarquia qualquer. Todas as regras dão direito ao abono de permanência? Em geral, não. Né? Não são todas elas que dão. É preciso verificar se naquela regra há uma previsão expressa da concessão do abono de permanência. Até quando receberia o abono de permanência? Até a data da sua aposentadoria. Optando por receber o abono, posso me aposentar por outra regra? Sim, pode se aposentar por outra regra. Não há uma vinculação. Comigo aconteceu isso. Eu implementei aquela condição da primeira regra transitória 1, aquela com pedágio, porque eu tinha um vínculo antes de 2003, permaneci por mais 1 ano e meio, mais ou menos, e aí me aposentei pela outra regra que me dava direito à integralidade e paridade. Tá? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Tá? Terminando aqui, pessoal, eu vou deixar meu contato e também, eu disse para vocês, eu trabalho na empresa que implanta o software aqui de concessão de aposentadorias, né? Então, os cálculos de aposentadorias que saem nas projeções aí, sou eu o responsável técnico por isso. Nós temos um canal no YouTube que se chama Saber Previdenciário. Lá a gente trata de algumas questões que são muito específicas da direção do ValePrev, mas também trato de questões afetas a servidores públicos também, né, das regras de concessão de aposentadoria, de direito, de abono de permanência. Temos lives sobre essa questão do acúmulo, que eu falei para vocês, que é um tema importante. Então, se vocês procurem lá no YouTube, chama Saber Previdenciário. Estou em fase final também de lançar o meu site lá do escritório. Estou preparando uma página lá, que vocês vão encontrar também algumas informações lá, certo? No demais,
eu gostaria de agradecer, o meu contato está aí. Queria agradecer imensamente a Maria Cláudia, Barbarini, Caterine, pelo convite, pela a oportunidade de estar aqui com vocês novamente, por estar aqui em Valinhos, é sempre um prazer, sempre que for convidado, podem ter certeza. Fiquem com o meu contato, se precisarem de alguma coisa, o meu escritório lá está à disposição de vocês para aquilo que for necessário.